A temática de hoje que eu pretendo conversar com vocês é mais trazendo o teletrabalho, né, no âmbito da saúde mental, né, dos aspectos psicossociais, mais relacionados à nossa realidade aqui do tribunal, né? A gente falou um pouco já sobre a parte normativa, né, com o doutor Alexandre. A Tatiana trouxe essa parte mais da saúde mental, né, o que se fala mais na literatura sobre o teletrabalho, né? E eu vou adentrar um pouco conversando sobre essa realidade do teletrabalho enquanto uma modalidade aqui do tribunal, né, trazendo um pouco essa nossa realidade e até fazendo uma relação do que a gente da psicologia, né, da área de saúde aqui do tribunal, a gente já tem tido mais contato com vocês, que são servidores, né? A gente tem feito alguns trabalhos, né, principalmente na primeira instância, né, nas varas de trabalho, e a gente tem ouvido muitos servidores, né, alguns magistrados também, com relação ao trabalho em si, né, o trabalho judicial, né, aqui no TRT 13. Então, o que eu pretendo conversar com vocês agora é mais voltado para essa realidade que a gente tem observado. Tá? Mais algumas reflexões aí, como a Tatiana falou, vamos engrossar mais o caldo das discussões, né, acerca do teletrabalho. Só para situar o teletrabalho no âmbito, né, do TRT, né, como já foi falado aqui, né, a gente não é exclusividade do TRT 13, essa modalidade de trabalho, né, a gente está inserido nessas modificações do mundo do trabalho como um todo, né, já é uma realidade poder trabalhar remotamente ou em casa, né, à distância, já é uma realidade de empresas privadas, né, do serviço público. E, no âmbito da justiça do trabalho, né, já há resoluções, atos e normativas que vão falar sobre essa questão do trabalho remoto. Né? E justamente a questão da tecnologia ela possibilita que a gente tenha esse acesso, né, faça o trabalho de qualquer canto, né, não precisa estar exatamente no espaço físico do trabalho para conseguir fazer as atividades. Né? Aqui no TRT, né, o que possibilitou, a gente tem os sistemas, nós temos sistemas NeoSwap, o processo eletrônico, né, ele possibilitou muito isso, né, que se tiver habilitado, né, se você tiver instalado os sistemas no seu computador, você consegue acessar e fazer a sua atividade de qualquer canto. Então, no âmbito do judiciário, nós temos as resoluções mais recentes, né, tem outras anteriores, né, a essas, mas as mais recentes são a do CNJ, a 227 de 2016. Temos, no âmbito da Justiça do Trabalho, o CSJT, né, a Resolução 207, também bem recente, de 2017. E essas resoluções elas vão trazer, enquanto prioridade, né, qual é o servidor, qual é o profissional que vai ter prioridade para exercer o teletrabalho. Essas resoluções elas vão falar de priorizando servidores que demonstrem comprometimento, autogerenciamento do tempo e de organização, e aquela questão das competências e perfil que a gente falou mais cedo, né? E vai dar prioridade também aos servidores que tenham deficiência ou que convivam, né, tenham um companheiro ou algum dependente que tenha algum tipo de deficiência, gestantes e lactantes e pessoal em licença para acompanhar cônjuge, como foi falado. Aqui, no âmbito local, né, a gente tem uma resolução administrativa bem recente, né, ela saiu agora, acho que em junho, julho, a RA 062, agora de 2018, né, acho que alguns de vocês já devem ter visto essa resolução, em que ela vai seguir as normativas que já existem na Justiça com relação ao teletrabalho, mas aqui no TRT 13 vão ter algumas particularidades. Né? Somando-se a essas prioridades, né, dos servidores que podem estar nessa modalidade de trabalho, foi acrescentado também aqueles servidores que desenvolvam atividades que demonstrem uma maior independência, um esforço individual e uma menor interação com demais servidores. Que tipo de atividades podem ingressar no teletrabalho aqui no tribunal? Né? Geralmente são aquelas atividades que faz minutas, que faz laudos ou pareceres, né? Atividades mais individuais, né? que o servidor consegue ter uma independência maior e consegue exercer na sua casa, por exemplo. Né? E, acrescentando a isso, a nossa resolução aqui do tribunal ela vai acrescentar
agora uma condição, né, nesse fluxo, quando o servidor quer adentrar no teletrabalho, agora passa pela equipe de saúde, né? A gente faz uma pequena avaliação, uma análise de como é que está essa saúde mental e física, né, desse servidor que está pleiteando entrar no teletrabalho. E aí, esse fluxo, né, passa primeiramente, tem o acordo com o gestor, claro, né, o gestor vai sentar com o servidor, né, verificar o plano de trabalho, né, fazer os combinados, e aí protocola, né, dá entrada nesse processo, mas tem que passar antes pelo setor de saúde, o núcleo de saúde, tanto o médico como a psicologia e a fisioterapia, né? Mais tarde a Isabela, que é fisioterapeuta aqui do tribunal, vai conversar com vocês sobre essa questão dos aspectos ergonômicos, né? Não é que você vai para casa, você vai ficar lá na rede, né? Botar o pijama e não ter cuidado dessa parte mais postural e de mobiliário, né? Então, esse momento com a equipe de saúde é justamente para a gente perceber como é que está essa preparação de vocês, né, para adentrar nesse sistema de trabalho, porque a gente sabe que tem suas peculiaridades, né? Tem os seus riscos, como foi falado mais cedo, né? Riscos à saúde, então a gente tem que minimizar o máximo possível. Esse momento com a gente da saúde é para a gente compreender, justamente, conhecer vocês melhor, né? Entender que suporte social, né? Que outros suportes vocês têm além do trabalho, né? Onde você está pretendendo exercer o trabalho, né? Como é o espaço físico, a dinâmica familiar, entender um pouco. E na parte da psicologia, a gente entender também, entender um pouquinho esse perfil, aí, essa organização. Muitas vezes, na hora que a gente está conversando com o servidor, é que ele começa a pensar um pouco e planejar isso aí, né? Se visualizar nesse trabalho, né? Que muitas vezes a gente entra achando que vai ser uma coisa e não é todo mundo que tem esse perfil, né? Não é todo mundo que se adapta a esse tipo de trabalho, né? Tem suas peculiaridades. A gente fala de competências ou perfis, né, para adentrar nesse trabalho, mas lembrando que como foi falado aqui, nossa vida ela não é estática, né? Depende muito realmente do momento de vida em que a gente vai estar. Dependendo naquela situação que a gente conversa com o servidor, não acho interessante ele adentrar naquele momento, né? Ou não quer dizer que vai inviabilizar ele estar no teletrabalho, né? Mas mais para frente, em outro momento, ele já consegue ter mais uma estabilidade, né? E um perfil mais, uma rotina de vida mais adequada a essa modalidade de trabalho. Então, a gente sabendo que nós não somos estáticos, são momentos de vida, né? Não quer dizer que a gente, às vezes, não recomenda o teletrabalho naquele momento, mas não inviabiliza para sempre que a pessoa, né, não tem o perfil. Não é bem assim. São competências que a gente pode, inclusive, desenvolver, né? A gente tem algumas situações que a gente pode organizar melhor esse espaço de casa, né? A gente tentar se desenvolver mais essas competências, tá? Primeiramente, essa preparação para o teletrabalho, a gente pensar que ele não é um prêmio, nem é uma punição. Pensando que o gestor, né, se ele tem um servidor ali que está dando problema, se ele não tem uma boa comunicação com esse servidor, e vou dizer, fulano está me dando muito problema, não se dá bem com a equipe, vou mandar para o teletrabalho, né? Obviamente, não é a isso que se serve, né? Então, não é essa lógica aí. Se for seguindo essa lógica aí de se livrar do servidor, tende a não dar muito certo, né? A não dar uma produção. Tem que ter a questão da motivação, da autodisciplina, como já foi falado, da flexibilidade. O servidor ele tem que estar motivado por algum motivo, forte, né? Ele tem que estar ali concordando em entrar no teletrabalho, né? Não adianta ter só a contrapartida da instituição, tem que ter as duas vias aí, como já foi falado, tem que ter o ganho das duas partes, né? Uma boa comunicação é primordial. Se você não tem, enquanto gestor, né, se você não tem uma boa comunicação hoje com aquele servidor, no que essa presença aí ela se distancia, mais para frente ela tende a piorar, né? Se a sua comunicação não está boa agora, né? Se isso aí não foi cultivado desde antes, não é o teletrabalho que vai resolver.
Então, tem que ter uma boa comunicação gestor-servidor, servidor com a equipe. Se o trabalho ele é dividido com outros colegas, né? Ter esse combinado antes, como vão fazer as divisões das tarefas, né? Ter esse diálogo. Quebrar um pouco esse estigma de que está entrando no teletrabalho, não está trabalhando, ou está trabalhando menos do que os que estão no local de trabalho, né, no espaço físico. Então, esse contato com a equipe é muito importante. Né? E o servidor com a equipe, para não haver, com a família, perdão, justamente para não haver essa mistura aí do espaço entre casa, né, o espaço de trabalho, ser bem delimitado em casa. E o espaço, quando eu falo, não é só o espaço físico. Não adianta você ter só a sua mesinha lá para trabalhar, mas é importante você também ter o espaço, eu digo um espaço até psicológico. Né? Algumas pessoas até precisam meio que um ritual para saber que você está adentrando agora no horário de trabalho, né, em casa. Então, às vezes, muda a vestimenta para começar a trabalhar, ou, sei, fecha a porta. Tem um certo ritual ali para você estar delimitando esse espaço, né? E é importante ter essa delimitação, porque senão acontece ou a sobrecarga, vocês trabalhando a mais, né, de madrugada, né, estão ali 24 horas, e aí perde o que o teletrabalho tem de vantagem, né? Que você, ao invés de estar podendo aproveitar outras coisas, né, com a família, outros momentos, você vai ter uma sobrecarga, né, quando você não delimita bem esses espaços. E aí eu vou dar um exemplo, né? Só para ilustrar aqui um pouquinho, quando a gente não organiza bem esse espaço, vou passar um pequeno vídeo. Scandals happen all the time. The question is how do democracies respond to Vocês já those conhecem. scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year. Não sei se alguém aqui já conhecia o vídeo, né? Ele deu o que falar na internet, alguns até ficaram discutindo. A babá foi rápida, ela foi uma ninja. Não é a babá, é a esposa mesmo do jornalista. E ele até trava na hora, né? E como que é uma coisa bem presente, às vezes a gente nem percebe no link que ele está em casa, mas como as crianças adentraram, né? E, às vezes, uma coisa simples nesse momento. Ele poderia, de repente, até trancar a porta, né? Já sabendo que as crianças... Uma coisa simples, né? Então, essa coisa do ritual, né? De você delimitar bem o espaço, né? Com a sua família. Os acordos com a família, né, gente? É fundamental. Tem que ter mesmo essa divisão, porque o trabalho ele vai adentrar a sua casa, né? Tem que ter essas organizações. Bom, na literatura, né, realmente, o teletrabalho ele é uma coisa nova, né, muito recente. A partir de 90 é que os estudos em torno desses trabalhadores que estão nessa modalidade começam a aparecer mais na literatura. Então, é algo muito recente. A gente não tem tantos dados a longo prazo. Quais os resultados a longo prazo de quem está em teletrabalho? Né? A gente não tem tanta essa informação. Mas o que a literatura aponta como aspectos positivos, né, já foi falado, eu vou só passar rapidamente. Né? Aspectos positivos para o teletrabalhador seria uma maior convivência com familiares e amigos, né? A flexibilidade de horário, quando você consegue fazer isso, obviamente. Eliminação do tempo de deslocamento, você não tem mais aquela perturbação do trânsito. Oportunidade de trabalho para deficientes físicos e gestantes, ele abre uma oportunidade para quem tem dificuldade até de deslocamento, né? Ele inclui essas pessoas no trabalho. Por consequência, um menor estresse, porque não vai estar enfrentando essa questão do trânsito, enfim. Uma maior satisfação profissional, né? No geral, a literatura fala sobre isso. E, por consequência, uma maior qualidade de vida. Novamente, como os aspectos positivos agora para a empresa, para a organização, como a gente falou, não é só de um lado, não é só do lado do trabalhador, mas a empresa também ganha, né? A instituição ganha com isso. Diminuição de licenças médicas, né? A questão do absenteísmo ele diminui. Otimização de espaço,
né? Não precisa mais, se você vai ampliar a equipe, se não está todo mundo ali presencialmente todos os dias, a organização não vai precisar estar dispondo tanto de postos de trabalho para todo mundo. Então, otimiza isso aí, reduz os custos, né? Com energia, com equipamentos. Então, as instituições elas ganham com isso. O profissional ele pode ter uma maior concentração no trabalho, então produz mais, né? Eu já ouvi aqui, inclusive, de alguns servidores falando que acham realmente que produzem mais nessa lógica de trabalho, né? E isso, claro, vai variar, né? Tem pessoas, como eu falei, que não se adaptam, ao contrário, elas têm uma queda nessa produtividade, quando elas não se adaptam a essa modalidade. Não é regra. Um menor índice de acidente no trabalho também é constatado, e a retenção de talentos, porque se você oferece uma flexibilidade para estar com aquele profissional, né, você está segurando um bom profissional, você pode, ele deixa de repente, para outro setor, né, e você não vai querer perder, né, em tempos de escassez no serviço público, né, a gente sabe que a mão de obra está cada vez mais escassa, você tem a oportunidade de manter um profissional ali, dando essa flexibilidade, enfim, e não perdendo a força de trabalho na sua unidade. Para a sociedade, o aspecto positivo seria redução de congestionamento e níveis de poluição, já que vão estar, em teoria, né, menos carros circulando, redução do consumo de energia e do combustível e, novamente, como eu falei, a inclusão social do deficiente físico. Agora, falando um pouco, gente, sobre esses riscos à saúde. O que o teletrabalho ele pode, sim, provocar ou acentuar, né, desencadear algum quadro de adoecimento físico ou mental, né, dependendo, como eu falei, desse suporte que você tem em casa. Se você não tem um bom suporte social, se você não circula muito, não tem relações sociais além do trabalho, né? Se você não participa de outros grupos, se você não tem tantos amigos fora o trabalho, né? Tem pessoas que vivem muito em prol do trabalho e o meio social, as amizades restringem-se a isso. Então, essas pessoas a gente tem que ter maior cuidado, né? Dessa preparação, né, para que não desenvolva uma depressão, por exemplo. E, inclusive, a gente sabe que o maior risco apontado é justamente o isolamento social. Tende a se isolar realmente. Então, é o maior risco que vocês, né, que estão nessa lógica de trabalho têm que se prevenir, né, tá se policiando, tá saindo mais. Até a questão da movimentação física, ela altera. Você está mais em casa, então você não vai sair tanto, né? E queira que não, todo dia a gente sai para trabalhar, então você está se movimentando. Então, vai ter uma redução nessa movimentação. Se você não circula tanto, né, fazer uma atividade física, então isso aí vai influenciar, né? O primeiro fator de risco para a saúde é essa questão do isolamento. Pessoas até que ficam por mais tempo, elas vão perdendo essa referência, né, e pode desenvolver realmente transtornos mais sérios, né? O aumento da carga de trabalho e o uso da tecnologia da informação. A gente aqui, né, tem grupo de WhatsApp, tem facilita, mas, por outro lado, se vocês que não estão aqui, né, no ambiente de trabalho todos os dias, não quer dizer que vão estar disponíveis 24 horas. Né? É até interessante, nesses acordos com o gestor, de repente, até acordar alguns horários, porque, às vezes, o que acontece? Você está no teletrabalho, né, não está presencialmente, mas não quer dizer que você vai estar disponível final de semana, feriado, meia-noite. Né? Então, termina, ao invés de você poder ter um horário mais flexível, você está na faixa de família, mas está lá. Está, né? No teletrabalho, vai ter que atender a qualquer hora. Então, é importante ter esses acordos aí, né, com o gestor, né, deixar bem claro, a comunicação ela é fundamental, né, deixar claro o limite, né, até para você poder usufruir dos benefícios desse sistema. As mulheres, né, agora novamente falando dessa questão mais de gênero, mas as mulheres elas tendem a se sobrecarregar mais
com essa modalidade de trabalho, né? Por quê? Por conta das atividades domésticas, né? Apesar de ter essa divisão aí, mas fatalmente as mulheres ainda assumem esse papel de atividades domésticas, né? Se tem alguém em casa, se conta com empregada, babá, mas essa gestão do lar ainda fica muito à frente da mulher, né? A mulher ainda fica responsável por essa gestão, então ela tende a se sobrecarregar bem mais, né, do que o homem. Então, antes de adentrar, ter esse acordo com o marido, né, com os filhos, enfim, quem vai buscar na escola, quem não vai, esse horário eu vou estar trabalhando. Então, essa delimitação, esses acordos são importantes, muito importantes, né, principalmente para as mulheres. Os conflitos trabalho e família, né, justamente esses acordos precisam estar bem delimitados, né. Se está passando por alguma dificuldade também em casa, né, se isso aí não vai afetar, né, a produtividade. Dificuldade de administração do tempo e tendência à procrastinação. Tem o outro lado também. Em algumas situações, a gente tende a justamente ter um tempo todinho para trabalhar. E aí, no que a gente não delimita, tem mais tempo. Aí vai procrastinando e tende a acumular esse serviço, né? Foco na apresentação dos resultados, né? E aí, voltando para a realidade aqui do tribunal, novamente a questão das metas, né? O pessoal fala muito na pressão que tem que produzir 15% a mais, como diz a resolução. Então, existe uma pressão não só externa, tem o lado do gestor, né, gente? Quem fica, né, no setor tem que dar conta daquela, né, com os outros da equipe, mas também tem que prestar o único referencial que o gestor vai ter, meio que da sua produção, termina sendo os números mesmo, né? E aí perde um pouco esse parâmetro, né, para avaliar a qualidade, até para saber se você está passando por alguma dificuldade. Então, o gestor ele fica só imaginando. Ele vê ali o número, o gráfico, né? Você está produzindo aqui num patamar e daqui a pouco no outro mês diminuiu e o gestor fica, opa, está acontecendo alguma coisa, né? Não está trabalhando, o que está acontecendo? Então, é importante o gestor ele também chamar, realmente, tentar ver o que está por trás desse número aí, dessa queda de produtividade, né? Não ficar só no mero, na mera descrição, no mero número, né? E tentar ver o que está, chamar mesmo o profissional para conversar, né? Tentar entender, porque não quer dizer que a pessoa está em casa, que ela não vai ter problemas que o outro servidor que está ali ele não pode ter, né? Qualquer um pode ter, ou em casa, ou no espaço do trabalho, e que coisas que vão afetar essa produtividade, né? A gente tentar ver além disso aí. Perda da dimensão coletiva do trabalho, tá? Eu vou adentrar agora nos fatores protetivos, né? Justamente a questão dos fatores protetivos, o que a gente faz para diminuir esses riscos? Como é que, enquanto eu, trabalhador, que estou executando o teletrabalho, ou o meu gestor, como é que eu posso minimizar esses riscos? O ambiente social e familiar devem ser considerados, claro, né? Como eu falei, você cuidar desse espaço. Utilizar esse tempo, né? Quando você organiza esse tempo, você consegue praticar um esporte, participar melhor da vida familiar, e aí sim você vai ter uma satisfação, você vai conseguir ter proveito do que o teletrabalho tem de melhor, né? E aí eu vou tocar num ponto em que a gente da equipe de saúde tem falado muito, que é a questão das realizações das pausas, né? A gente tem passado nas varas, em algumas unidades, e falado muito dessa importância em você fazer pausas durante o trabalho. Principalmente a natureza do trabalho aqui é muito mental, realmente, né? Vocês ficam muito na tela de computador, né? Vocês ficam horas ali debruçando em algumas causas bem complexas, e é importante ter essa pausa. Inclusive, tem um ato bem recente aqui no tribunal, não sei se todos conhecem, saiu agora, acho que foi em setembro, o ato 311, 2018, ele regulamenta pausas. O CSJT, inclusive, também recomenda, a cada 1h30, 10 minutos de pausa. Quem está em casa, né, ou em outro ambiente, tende a justamente pegar direto e não parar. Estou aqui no raciocínio, eu não quero parar, não quero interromper, para não quebrar.
Quem está no espaço aqui da unidade de trabalho ainda tem o gestor, ele pode puxar isso, né? Um colega às vezes chega a conversa, vamos tomar um café? E aí tem a salinha do café, geralmente, né? Você dá uma pausa, né? A equipe chama um pouquinho isso. Mas em casa, né? Você mais no solitário, vamos dizer assim, você não tem tanto essa... O servidor ele perde a noção, né, do tempo que está trabalhando. Então, é importante se policiar quanto a isso, né, seguir o ato. Mas, se você tem seu ritmo de trabalho, o recomendado é que você estabeleça, de repente, alguns horários. Né? Eu terminei aqui uma tarefa a cada... Não sei, terminando uma tarefa, vou dar uma pausa de 10 minutos. Né? Não necessariamente precisa ser essa coisa da 1h30. Né? Assim, você vê o seu ritmo. O que já foi falado aqui novamente, eu reafirmo, é você sentir o seu ritmo, você perceber as suas limitações. E a questão das pausas ela está passando por isso também. Né? E procurar ajuda, né? Ajuda em qualquer alteração significativa. Na área de saúde mental, a gente considera que alterações da sua rotina. Né? Se você começa a perceber perda de memória, né? Falta de concentração, de rendimento. Né? Como eu falei, para o gestor que está longe, talvez ele só perceba a queda na produtividade. E essa queda na produtividade, ela, às vezes, já acontece quando a coisa já está até mais séria. Mas vocês que estão em casa, né, se perceber que não está rendendo tanto, né? Alterações de humor muito repentinas, remete a que algo não está bem. A questão da alimentação, perda de apetite ou aumento do apetite. Quem trabalha mais isolado, a questão do isolamento social, você tende a tentar compensar com outra coisa, né? Ou comendo mais, né? O consumo de álcool, né, pode aumentar, então você canaliza isso para outra coisa. Então, é importante justamente ter essa noção, esse controle, aí, se observar realmente, né? E no âmbito de casa, às vezes a gente não percebe, mas às vezes um familiar fala para a gente, olha, né, você está bebendo muito, você está comendo muito. Então, às vezes, precisa alguém de fora nos sinalizar. Quem não está no espaço todo dia convivendo ali com a equipe de trabalho, né, geralmente vai ser a família, algum amigo que vai dar esse toque aí para a gente se cuidar. Né? E vocês podem nos acionar, né, procurar a gente da equipe de saúde para também estar ajudando. Os gestores, né, que perceberem também que precisam de até algum suporte, né, nesse sentido, a gente também, eu vou deixar o contato aqui da equipe de saúde no final, a gente está à disposição, inclusive parte de conflitos no setor, a gente também atua, né, a gente faz essa intermediação aí. Como é que o gestor pode ajudar? Também, né? Está à distância, mas ele pode cuidar dessa saúde mental, né? Cuidar dessa saúde do servidor, mesmo à distância. Né? Incentivos à socialização, preservar o coletivo de trabalho, apesar da distância. Né? O trabalho, gente, ele vai ter um caráter coletivo, né? Como já foi falado também. Mas o coletivo que eu falo não é só a referência de convivência com outros, não. A atividade, mesmo sua atividade é só você que faz, na sua equipe. Mas, quando você está desenvolvendo sua atividade, você sempre está pensando em outros, você sempre faz o trabalho direcionado para um outro. Você está pensando no resultado. Né? Quem trabalha com a parte judicial aqui está pensando no resultado, o que vai causar nas partes que estão ali. Né? Quem atua diretamente com o magistrado, né, fica pensando como é que esse magistrado tem uma linha de pensamento. Né? Então, esse coletivo aí é mais nesse sentido, de você remeter a sua atividade a outro. Né? A gente nunca está sozinho nesse sentido. O parâmetro de qualidade. Né? Qual é o meu parâmetro de qualidade? Um bom trabalho feito. Ele não é feito só por mim, né? Ele é construído com um coletivo. Né? Então, é muito importante, a gente fala que a saúde mental ela tende a se esfacelar quando esse coletivo, essa referência coletiva, às vezes você está distante, mas eu vou falar com o pessoal da equipe, né, para ver o que eles acham, discutir isso aqui, é uma coisa nova. Então, essa referência, aí, quando ela está esfacelada, ela está prejudicada, a gente adoece. Né? A gente perde o sentido do trabalho. Né? Novamente, a questão do sentido do trabalho que foi tanto falada aqui.
até tem um outro termo, né, que a gente usa em psicologia do trabalho, que é o gênero profissional, né? O gênero profissional é aquilo, sabe aquela parte do trabalho em que não está escrito em lugar nenhum, né? Não é uma regra da instituição, mas são coisas que a gente pega no dia a dia com colegas, né? Que não são faladas, é aquela coisa implícita do trabalho, né? Isso aí ela é um fator de proteção. Você começa a perceber isso. Até aqui o grupo está indo, né? Até aqui é interessante, mas por aqui não vai, porque alguém um dia fez dessa forma e não deu certo. É a gente se apropriar desse gênero, dessas histórias, né, do grupo, né, da nossa profissão. Isso aí é estruturante mesmo para a subjetividade da gente, né? Então, você se apropriar desse gênero profissional, desse coletivo aí, ela é fundamental. Então, vocês que estão à distância, né, o gestor ele estimular isso aí, né, tá incluindo o outro. Se tem uma decisão importante no setor que foi tomada, até da instituição, tá sempre comunicando com o outro, né, ou com a pessoa que está em teletrabalho, também participar das decisões, das mudanças, né, tá em contato com essa cultura institucional, para não perder justamente esse vínculo aí. Compreender as particularidades, saber negociar, como eu falei, tentar ver além dos números, né? Tá tentando perceber aí que mudanças são essas, né? Se o servidor sempre foi dessa forma, ele produzia melhor aqui comigo, agora caiu a produção. Será que é uma fase de adaptação só, né? Ou será que ele está passando por alguma dificuldade? Enfim, chamar para conversar, abrir o canal de comunicação, né, gente? Quando a gente não fica só imaginando, a gente não sabe o que realmente está acontecendo, né? E a gente, para além de números, nós somos pessoas com outras histórias de vida aí, então está vendo além disso aí. Elogiar o trabalho dos servidores, né? Uma coisa de reconhecimento aqui na instituição. A gente escuta muito o pessoal se queixando sobre essa coisa de reconhecimento do trabalho, né? E, às vezes, é uma coisa simples, você elogiar o trabalho, né, enquanto gestor, enquanto colega, né, esse trabalho foi importante para atingir um resultado, né, isso é muito, muito gratificante. Dar o feedback no particular para cada um da equipe, né, o gestor ele tem, acho que, o dever, né, de dar esse feedback, ou positivo ou negativo, e fazer isso no particular também, né, não está expondo muito para outro colega, chegar no canto, né, chamar e ver o que está acontecendo com ele, mas dar esse feedback em particular, né, não está expondo tanto, e até jogar, de repente, a decisão para o outro, né, para ele também trazer uma solução para aquilo ali, né, mas não está expondo. Observar mudanças no comportamento e acionar o núcleo de saúde quando necessário, né? Isso, sim, é o papel do gestor, ele pode ajudar nisso aí. Relacionando um pouco a questão dos riscos no teletrabalho com os riscos psicossociais do tribunal, né? Esse ano, nós realizamos um diagnóstico aqui no tribunal de riscos psicossociais no trabalho, né? Inclusive, eu acho que todo mundo recebeu, inclusive quem está em teletrabalho, deve ter respondido um questionário que a gente enviou. Acho que foi em junho, julho, por aí, né? E a gente finalizou ele agora em outubro. Em alguns setores, a gente já teve a oportunidade de dar esse retorno individualmente para cada unidade, mas nós finalizamos uma visão geral do tribunal de quais são os riscos mais prevalentes na atividade de trabalho aqui no TRT 13, certo? Uma média geral, todos os setores. E com o que isso se relaciona com a realidade de trabalho do teletrabalho, né? Vocês fazem parte dessa realidade também, não estão fora da lógica de trabalho do tribunal, dos outros servidores, né? Vocês estão inclusos nessa dinâmica também. Então, para a gente ter uma ideia de como é que são esses riscos aqui na nossa realidade, eu vou só apontar, né, desse gráfico, que ficou pequenininho, mas dá para vocês verem o vermelho. O que está em vermelho foram os riscos considerados mais altos, né, nos trabalhos aqui no tribunal. Tá?
foi lá embaixo, que a última seta ali está apontando justamente para os 3 maiores riscos em vermelho, que seriam o quê? Exigências cognitivas, exigências emocionais e ritmo de trabalho. Lá a última seta aqui, tá? Vocês veem que o vermelho está bem mais alto. O que quer dizer isso, né? Quais são o tipo de trabalho, né, aqui no tribunal que exige mais da gente? É o quê? A carga mental, né? A exigência cognitiva, vocês trabalham num nível bem alto, numa exigência bem alta de memorização, atenção, né, e tomada de decisões. Vocês trabalham com isso lá em cima, e isso daí é um risco para a saúde, quando você justamente não varia um pouco essas atividades, não dá pausas. Isso aí tende a desgastar mais essa parte mental. A parte de exigências emocionais, que tem a ver com envolvimento, o quanto o trabalho exige de você emocionalmente. E aí, obviamente, vocês trabalham com vidas, com decisões. Então, quando o trabalho ele exige isso de você, essa carga emocional ela é maior. Então, aqui deu bem alto, isso foi o segundo risco mais alto. E o ritmo de trabalho, que é justamente essa necessidade de estar acelerando o trabalho para dar conta do volume. Eu tenho um volume, uma meta ali a atingir, então tenho que acelerar. Esses 3 riscos foram bem altos aqui. Eu acho que se relaciona, já que foi falado muito hoje sobre meta, né, sobre volume, sobre atingir o objetivo, a gente fazendo um paralelo do teletrabalho, né, como um todo no tribunal, não difere muito da realidade, né, da instituição como um todo, né? Então, a gente vive nessa lógica realmente de atingir metas, né, que não são só institucionais, mas vem lá de cima, né, vem do CNJ, vem um efeito cascata que é cobrado, e aí tem a concorrência entre os tribunais, né? Tem essa coisa da competição. A gente termina reforçando muito, sem perceber, essa competição. Dentro da instituição, né, às vezes tem a concorrência entre as unidades mesmo, né, o gestor, eu estou produzindo dessa forma, meu colega está lá na frente, e aí a gente tem os instrumentos aqui, acho que o Horus ele possibilita isso, esse comparativo de números, tanto entre os servidores, quanto que cada um está produzindo, como entre unidades, né? Mas é importante a gente perceber que efeitos isso pode estar produzindo na saúde. Em amarelo, aqui no tribunal, lá em cima, aquela primeira seta em azul, não está tão em vermelho, mas a gente considera que está como um risco intermediário, e ela está relacionada a essa questão do ritmo de trabalho, né? Que é justamente o efeito de estresse e burnout, que é aquela síndrome de esgotamento. Esses fatores de saúde eles se relacionam ao que deu alto aqui, né? Que é justamente você estar trabalhando nesse nível muito acelerado. Os indicadores de saúde eles já estão no nível intermediário aí. A gente tem que ficar em alerta, né? Para cuidar, para daqui a pouco todo mundo não adoecer de uma vez só, né? E aí, gente, para encerrar, tá? São só questões para cada um aqui pensar, né? Eu acho que, enquanto servidor, enquanto gestor, né? Enquanto pessoa, a gente pensar que usos a gente está fazendo, né, desses dispositivos novos, né, de trabalho. O teletrabalho, como já foi dito, ele é uma realidade, né, no mundo do trabalho. É um privilégio, né, em algumas situações, você dispor dessa flexibilidade, né, de trabalho. Mas que uso eu estou fazendo dessa nova modalidade? Né? Eu estou conseguindo aproveitar o lado bom, né, o lado positivo que a gente falou tanto aqui, ou eu não estou fazendo, não estou conseguindo aproveitar isso, né, tirar proveito disso. E essas novas formas de gestão, né, isso que a gente falou de dispor de novas tecnologias, né, ter esse comparativo, poder ver números, né, que uso eu estou fazendo disso, né? É importante a instituição ter planejamento estratégico, né, ter metas, né? É muito importante, é até um avanço no serviço público isso, né? O serviço público é muito taxado, né, de que não trabalha, de que não produz, não tem resultados ali para a população. Então, a gente, enquanto Justiça do Trabalho, tem que corresponder a isso. A gente está prestando um serviço para a comunidade, né, para o usuário, em última instância, mas
a gente não pode perder de vista que também somos trabalhadores, né? A gente trabalha para a Justiça do Trabalho, mas somos também trabalhadores. E aí, que uso a gente está fazendo dessas novas modalidades de teletrabalho, né? de metas, né? Que uso eu faço disso? Enquanto gestor, né, como é que eu estou me colocando nessa lógica aí? Né? Se eu estou apenas pensando só nos números, se eu estou querendo bater só a meta e estou deixando de lado essa parte mais humana, né? Como é que eu estou me colocando nisso aí? Fica para cada um pensar, né? Que uso a gente tem feito desses dispositivos. Né? Não precisam dar respostas agora, mas levem para a vida, né? Para a gente refletir aí. E, por fim, foram algumas referências que eu utilizei para a gente estar conversando hoje. Caso de dúvidas, né, querendo contar com algum contato, alguma orientação que vocês precisarem da equipe de saúde, tá? Lá no Núcleo de Saúde sou eu, Rosane, e Tereza, que também é psicóloga, né, trabalha lá comigo no setor de saúde. O nosso telefone está aqui, nossos e-mails, vocês podem nos procurar, tá? Para a gente conversar um pouco mais. É bom esse contato aqui hoje, né? Vocês até, alguns acho que terem uma maior proximidade, e a gente também conhecer vocês, né? Saber que vocês fazem parte também da instituição, né? E que tem um núcleo de saúde que vocês podem também procurar a gente, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Geórgia, eu sou lotada na SEGEP, e eu queria só dar meu testemunho a vocês, como homenagem mesmo ao tribunal e talvez como parâmetro ou bússola para quem precisar. Eu sou portadora de deficiência e, quando eu entrei no TRT, eu esqueci que eu era pessoa antes de ser servidora e coloquei toda a minha energia no trabalho. E tive um presenteísmo muito grande, e esqueci, como as meninas falaram, de ter outras interações sociais e familiares. E, quando eu fui para o teletrabalho, isso se acentuou, porque eu perdi o referencial dos colegas e do feedback mesmo do meu trabalho. E, em 2013, eu fui diagnosticada com a síndrome de burnout. Só que eu fiquei meio que vagando. Entre 2013 e 2017. Eu tive as complicações da síndrome, que foram depressão, ansiedade e pânico. E, quando o psiquiatra me dava diversas licenças e um dos meus juízes me dizia que não podia mais esperar por mim, eu saía daquela unidade e eu mesma procurava outra e me reinseria. Só que eu não voltava a ser eu, não conseguia mais cumprir as metas como eu cumpria outrora, e isso virava um ciclo vicioso que eu nunca conseguia melhorar. Então, a depressão, que era leve, ficou moderada, chegou a grave e a gravíssima, porque eu realmente me sentia no fundo do poço, e eu pensava, inclusive, em dar cabo da minha vida. O psiquiatra conseguiu perceber isso, e a minha gestora, à época, sabiamente entrou em contato com o núcleo de saúde. Eu, na época, resisti e perguntei se era obrigatório ou facultativo. Quando ela disse que era faculdade, eu disse que não queria. Mas, hoje em dia, eu sou grata a Deus por aquele momento, porque aquilo me ajudou a retomar a minha vida. Eu entendi ali que eu precisava soltar, que eu precisava me redescobrir, e iniciar um processo mesmo de autoconhecimento, me desconstruir para me construir outra vez. Fiquei quase um ano afastada. Reaprendi a assistir televisão, sem estar estudando para fazer minuta, e a olhar meus filhos, e a ter calma e paciência. E hoje eu fui readaptada, recolocada, estou na SEGEP. Aqui toda a minha gratidão ao meu gestor, porque desde o início, com todo o meu medo de recomeçar, eu tive todo o apoio e a valorização, assim, as pequenas coisas que eu faço hoje, eu recebo um parabéns ou um você está bem, e isso me ajuda a melhorar. Ainda não estou curada, faço terapia, tomo medicação, mas já consigo vislumbrar assim, uma melhora grande.
Então, assim, fica só o exemplo, a gratidão ao tribunal por estar realmente nos vendo como indivíduos, como vocês tanto falaram aí, que é tão necessário, porque cada um tem uma história e só a gente sabe o que a gente coloca de energia e de força no trabalho que a gente presta. Obrigada.